PowerPoint? Ainda não. Ainda não. Não? Eu não botei para compartilhar. Agora vai. Agora foi? Agora sim. Então tá. Então, a nossa discussão vai ser sobre resposta sexual humana e disfunções sexuais. Tá? Vamos discutir essas bases anatomofisiológicas da resposta sexual humana. Esse conceito de resposta sexual humana, ele é interessante porque ele foge um pouco de tudo que a gente discute da questão da sexualidade. Então, não tem a ver com comportamento, não tem a ver com orientação, não tem a ver com gênero, nada daquilo lá. Resposta sexual humana, a gente fala, a gente chama um conjunto de ações e de atividades, são as modificações em que o seu organismo ele sofre quando ele interpreta um estímulo como erótico sexual. Então, o mesmo estímulo para pessoas diferentes pode representar coisas diferentes. Tá? Então, quando aquela pessoa, em função das coisas que a gente vai ver, da programação cortical de cada um, aquele estímulo ele é interpretado pelo organismo como erótico sexual, o organismo vai desencadear uma série de atividades e estruturas específicas em que isso a gente chama de resposta sexual humana. Tá? Então, o que a gente vai estudar, vai discutir, é a fisiologia dessa resposta sexual humana e a disfunção dessa resposta sexual humana. Isso aqui faz parte de um curso de sexualidade que eu fiz em 4 módulos. Então, algumas coisas eu só vou citar, algumas coisas eu tirei bastante dos slides, eu deixei só aquilo que vai ficar de importante para que vocês tenham de saber de conteúdo. Não, mas vale a pena citar alguns nomes importantes que fizeram parte do estudo da sexualidade humana. O primeiro deles é o Kinsey, aquela divisão que a gente discute, que eu apresentei nas aulas de DNA, em que tinha aqueles gráficos lá de 5% totalmente hétero, 5% totalmente homo, aquelas variações no meio de gênero, de tudo. Aquilo veio do Kinsey, da década de 50. E se aplica até hoje. É uma forma boa de se organizar aquele estudo lá. Tem filme da história dele e tudo, mas ele foi um estudioso brilhante. Aí depois dele, aproveitando, já era um pessoal muito mais cientificista, gente, alguém está com o áudio aberto, aí está dando, acho que, uma reverberação aqui. Aí, depois do Kinsey, veio esse casal, o Master e Johnson, o William Master, ele era um médico, a Virginia Johnson, uma psicóloga, e eles fizeram uma série de estudos totalmente metodologizados, com base na ciência, sobre a resposta sexual. Tem até um seriado da HBO, que já acabou, acho que foram 4 temporadas, né? Chamava Master of Sex, em que contava a história deles. Tinha um pouco mais de novela no meio, mas era a história dos dois aí. Então, o que eles estudaram? Eles recrutaram homens e mulheres na década de 60, eles colocavam ali eletrodos, faziam trabalhos, estudos, viam como é que o organismo respondia quando eles aplicavam um determinado estímulo, a pessoa se autoestimulava ou recebia algum estímulo, e eles iam analisando tudo, frequência cardíaca, pressão, congestão da pele. Então, eles, inclusive no seriado é muito interessante, que é uma coisa que até quem estuda sexualidade às vezes não tem conhecimento, é de que eles só recrutavam pessoas que não tinham queixas sexuais. Então, toda a base de estudo do que eles fizeram foi com base em pessoas sem alterações da resposta sexual humana. Mas é a base de tudo que a gente utiliza até hoje. A única diferença é que dessas fases que eles chegaram aqui, que é a excitação e platô, orgasmo e resolução, que a gente vai discutir, faltou uma em que era o desejo, tá? que é muito importante, é uma das principais disfunções hoje em dia. Como os homens e as mulheres que eles recrutavam não tinham queixas, eles acabaram não se atentando de que o desejo era uma das fases importantes. E ele foi acrescentado na década de 70 pela Ellen Kaplan. Toda a pessoa que hoje em dia tem dificuldade com a sua função sexual, função de ereção, de orgasmo, seja lá o que for, normalmente são pessoas em que têm a formação em terapia sexual que trabalham. Só o ginecologista, só o urologista, sem essa formação, eles não têm
conhecimento técnico para trabalhar, que é uma pós-graduação em terapia sexual normalmente. Quase todos os bons materiais que têm boa resposta em terapia sexual foram métodos escritos e desenvolvidos pela Ellen Kaplan. Tá? O que ela mudou do Marsali Johnson foi que o platô caiu, não faz mais parte, e entrou o desejo. Mas eu vou explicar um pouco mais aí. E no ano de 2000, eu estava até na pós-graduação, eu estava terminando na época lá, e uma proposta foi levada para o Congresso Mundial na época, que foi em Paris, sobre uma modificação no padrão da resposta sexual feminina, exclusivamente feminina. Foi a Rosemary Basson, ela levou a proposta e ela foi aprovada, porque tem uma fundamentação científica muito importante, e ela faz, eu só vou citar, tá? Quem quiser depois material, eu tenho o link, se por acaso algum dia quiser buscar referência, mas a Basson, ela fala exclusivamente em mulheres que têm vínculo estável com o parceiro já por algum tempo. A resposta fisiológica da mulher modifica quando ela tem um parceiro fixo. Tá? Mas essa foi a última que trouxe modificações ao estudo da função sexual. O que todos têm em comum é que essa é a curva clássica do Marsali Johnson, acrescentado o desejo da Kaplan. Então, à medida que existe uma excitação sexual, existe um estímulo sexual, esse estímulo vai aumentando, com o passar do tempo, ele vai passando de uma fase para outra. Então, normalmente, precisa ter um desejo, esse desejo caminha para a excitação, e a excitação, dependendo de como ela se mantiver, chega ao orgasmo. Terminou o orgasmo, tem a fase de resolução, que é o retorno à fase pré-excitatória. Então, essa curva é uma curva meio clássica, que o Marsali e Johnson chegaram à conclusão, baseado nos estudos todos que eles fizeram, e vão determinar essa curva fisiológica. Tá? Então, essa é a curva inicial que eles desenvolveram. Essa é a masculina, eu vou mostrar a feminina. Então, inicialmente, a ideia é que tinha, com o aumento da tensão sexual, a excitação. Tá? Essa excitação chegava num ponto de platô, que com o passar do tempo, se ela se mantivesse, chegava ao orgasmo, gozar. E aí, no homem, a mulher não, eu vou mostrar na curva, não necessariamente tem, mas o homem tem esse período refratário. Ele tem que ter um retorno desse orgasmo a uma fase pré-excitatória para ele poder ter uma nova excitação e um orgasmo. Então, esse período refratário é de quanto tempo? Pessoal que está ainda 20 anos de idade, ele pode durar alguns minutos, alguns segundos. Já aos 60, 70, pode durar umas semanas ainda. Então, ele tem muito a ver com a idade. Quanto mais jovem, a excitação, obviamente, é mais espontânea, e o período refratário também. Então, o que mudou com a Kaplan foi que o platô caiu e entrou o desejo. Tá? Então, a resposta, de uma maneira geral, ela continua a mesma. Né? Uma coisa que é importante entender é que não tem como ter orgasmo sem ter excitação. Tá? Ninguém está aqui sentado assistindo aula e do nada, eu tenho um orgasmo. Tá? Não existe isso. Tá? Então, precisa ter essa sequência de eventos. Tem que ter do desejo caminhar para a excitação, da excitação para o orgasmo, do orgasmo para a resolução. Tá? Na mulher, a mesma coisa. Desejo, excitação e orgasmo. Aí que a única diferença é que a mulher pode ter outros orgasmos sem necessariamente voltar à fase pré-excitatória. Então, a fase de resolução na mulher não é como no homem. Ela não precisa dessa fase refratária aqui. Então, a mulher, ela pode, dependendo do estímulo excitatório que está sendo aplicado, ela pode ter vários orgasmos aqui sem necessariamente ter essa fase de resolução. Então, essa é uma diferença fundamental. Mas a sequência desejo, excitação, orgasmo e resolução, ele se mantém tanto no homem quanto na mulher. Tá? Isso, gente, não importa se você tem uma orientação homossexual, heterossexual, transexual. Tá? A fisiologia da resposta não tem a ver com o comportamento. Tá? É a maneira que o organismo reage a um estímulo. Não importa, um estímulo interpretado pelo córtex como erótico sexual. Tá? Então, interpretou, não importa qual é o comportamento,
a resposta funciona da mesma maneira. Vou até colocar umas diferenças um pouco mais para frente com relação a outras questões comportamentais. Tá? Isso daqui é uma curva clássica, né? Mas ela tem algumas variações em que essas foram outras formas em que o Master e Johnson observaram nas pacientes em que eles analisaram, no caso aqui só mulheres, né? Mas elas têm um padrão sempre muito parecido, elas seguem essa tendência. A diferença, como eu já falei, é que por Master e Johnson não se discutia a questão do desejo naquela época. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Cada fase dessa vai ter uma alteração específica dentro de um componente anatômico, que a gente vai estar discutindo na disfunção. E só para citar, tá? Isso daqui porque alguém vai acabar lendo, ou já leu em algum lugar, tem esse detalhe da resposta da Rosemary Basson, de 2000, que é uma resposta exclusivamente para mulheres que têm parceiros fixos já por um período de tempo. Até perguntaram para ela: doutora Rosemary, mas quanto tempo você considera que a mulher entra numa resposta cíclica dessa? Ela falou: olha, provavelmente casais com mais de 6 meses de união estável, de relação monogâmica, provavelmente a mulher já entra nesse tipo de resposta. Tá? Que a diferença daquela resposta clássica, tá? Não, gente, isso aqui não precisa saber, é só por curiosidade. Tá? Mas a diferença é que a mulher, quando tem esse parceiro fixo e ela já tem um vínculo afetivo com ele, ela pode entrar na relação do estágio de neutralidade sexual. Ela não precisa estar com desejo naquele momento. O que vai desencadear essa relação pode ser o desejo também, tá? Mas pode ser um desejo espontâneo, pode ser um desejo estimulado e pode ser até a busca de uma recompensa. A gente fala, o orgasmo é uma gratificação do organismo também. Ela pode pensar em gratificações tanto fisiológicas quanto com situações até para manter a relação. Às vezes ela não está a fim de transar, não está com vontade, não está com desejo, mas aí mas o parceiro chega, de alguma forma estimula tanto a parte cognitiva como a parte física da paciente, e ela acaba entrando, e aí ela desencadeia a excitação. Essa excitação vai ter um desejo responsivo, e a partir daí ela vai ter uma satisfação física e emocional. E essa satisfação não precisa necessariamente ter orgasmo. Isso é uma coisa do que a gente discute, aprende muito na teoria, e depois na prática a gente vê que muitas vezes o homem, a gente tem aquela ideia de que a gente dá orgasmo para a mulher, tá? Ou que a mulher dá orgasmo para o homem. Ninguém dá orgasmo para ninguém, ninguém dá prazer para ninguém. Tá? Os parceiros, sejam hétero ou não, eles têm que buscar o seu prazer com o outro. Tá? Ficar esperando que vai achar alguém na vida que vai te dar prazer, vai morrer velho de bengala sem ter prazer nenhum. Tá? Tem que se aprender a buscar. Então, muitas mulheres referem que elas têm satisfação física e emocional mesmo não atingindo o orgasmo na relação. É que o padrão masculino é de que tem que gozar. Então, o homem ejacula, então ele acha que a mulher tem que ter alguma coisa parecida também. Óbvio, se ela dentro da relação tiver, ótimo, mas não necessariamente o prazer dela está vinculado a isso. Mas o do homem está um pouco mais. As nossas definições de zonas erógenas são um pouco diferentes da mulher. A nossa educação cultural mostra de que toda a potência, tanto que a gente fala em impotência sexual, né? Tudo que existe a gente usa até o termo na psicanálise de fálicos, né? Falos. Os falos são aquelas imagens que lembram pênis, porque existe uma ideia de sociedade machista de que tudo se resume ao pênis funcionando. Tá? Já foram feitas pesquisas com jovens na idade de vocês, os meninos aí, de que se perdesse o pênis no acidente, o que faria? Mais da metade disse que se matava. Por quê? Porque se o pênis não funciona, nada funciona. E isso, gente, a gente observa no dia a dia. A gente vê no trabalho, a gente vê em colegas. Se o pênis não está funcionando, a vida não está funcionando. Tá? O homem, a gente tem essa cultura ainda, infelizmente, machista, de que a eroticidade ela é projetada toda na nossa genitália. Inclusive, muitas situações de dúvidas em que muitas pessoas têm, muitos meninos têm às vezes, até com a própria questão da orientação sexual, tem a ver com isso. Porque às vezes o cara olha para o outro cara e acha o cara bonito, e automaticamente a nossa cultura leva a genitalizar o prazer. Então o homem vê um cara bonito, aquilo genitaliza. Então ele acha que é uma questão peniana e por isso ele é gay.
E a mulher lida com isso de uma forma melhor. A minha mulher e as cunhadas, quando a gente vai para a praia, cara, é impressionante. Elas ficam olhando uma, fala, olha a bunda daquela mulher, olha o peito daquela mulher. Elas, acho que elas não veem nem homem. Elas, obviamente, veem, comentam, mas é impressionante. Isso é o que elas comentam de outras mulheres. Puta, que bunda bonita, ou não, né? Mas esse tipo de comentário, por exemplo, ele mostra que houve um prazer naquela visualização. E nem por isso há uma genitalização, um desejo de ter uma relação com aquela pessoa. Tá? A nossa cultura machista, infelizmente, é bem esse desenho mesmo. As zonas erógenas nossas, elas tendem, pela nossa cultura, a colocar tudo no pênis, né? Então, vocês imaginam por que vocês vão entender que porque há muito pouco tempo atrás, numa droga, o sildenafil, o Viagra deu um prêmio Nobel. Ele foi motivo de prêmio Nobel da ciência para o cara que desenvolveu aquela droga, que nem estava sendo desenvolvida para aquilo, né? Depois eu vou discutir um pouco mais aí, tá? E organicamente, a gente tem uma série de trabalhos que mostram que as áreas corticais em que são ativadas tanto no homem quanto na mulher quando existe um estímulo erótico sexual. Funcionam de formas completamente diferentes, os desejos. Isso, obviamente, tem um componente biológico, gente, em que faz parte da evolução darwiniana. Então, a mulher nunca vai fecundar, ela nunca vai, o homem nunca vai gerar, a princípio, naturalmente. Então, a questão é que ambos não precisam ter valores diferentes. Você não pode tratar homem e mulher de forma diferente. Essa questão toda hoje em dia de se pagar mais para um, se pagar menos para outro, tá? Essa igualdade nunca vai ter biológica. A gente tem que ter a igualdade social e a igualdade comportamental, mas biologicamente vão ser sempre diferentes. Então, o macho ele tem uma função na matilha, a mulher tem outra, a forma de que, eu não vou entrar nesses detalhes lá para frente, nas técnicas táticas de sedução, como é que funciona, mas tem uma aula que é só sobre isso, elas são completamente diferentes, tá? Normalmente, em todo o universo, todos os seres, principalmente os primatas, os mamíferos, quem escolhe o parceiro é sempre a fêmea, o homem é sempre o escolhido, tá? Você pode ver quem que esteticamente é mais bonito, é o leão ou a leoa. O leão, o pavão, mesma coisa. Por quê? Porque o macho, a princípio, ele vai disputar território e vai brigar com o outro. Tá? Os machos vão ficar assistindo o UFC. Aí as fêmeas vão ver qual daqueles machos ali tem capacidade de dar filhos, descendentes biologicamente mais competitivos para perpetuar a espécie. Então, essas diferenças vão ter sempre mesmo. Tá? Mas não é o nosso caso da nossa discussão. A nossa discussão aqui é sobre só a resposta sexual humana. Uma coisa importante, só para a gente fechar, eu tinha começado a falar ali atrás, o pedófilo, por exemplo, o que é um pedófilo? Pedófilo é o cara em que ele, para ter a excitação, ele precisa ter um estímulo ou visual ou tátil de uma criança. Tá? Então, ele tem a fase de desejo, mas para ir para a excitação ele precisa desse estímulo. O podófilo é o cara que só consegue ter excitação vendo o pé, ou manipulando o pé. O sadomasoquista, o casal ou a pessoa, ela só consegue ter prazer, ou ela tem preferencialmente prazer, quando está associado à dor, ou recebendo, ou provocando dor. Essas pessoas, elas não têm disfunções sexuais. Ela pode até ter uma disfunção da resposta sexual, mas esses termos, pedofilia, podofilia, sadomasoquismo, não significam disfunções sexuais. Tá? O pedófilo, por exemplo, ele se excita vendo criança, mas se ele tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução preservados, ele não tem disfunção sexual. Ele tem alteração de comportamento. Ele é um psicopata, ele tem problemas outros aí, mas a função sexual não. Mesma coisa o sadomasoquista. Por isso que nessa classificação do DSM, eu não sei se o Brasil já está usando a 5, né, mas isso é que nem um CID, só de psiquiatria, DSM. Vocês vão ver isso no segundo semestre. No DSM-3, homossexualidade entrava como patologia psiquiátrica. O DM4 já foi retirado. Tá? Então, por quê? Porque se considerava que a pessoa que tinha excitação só por alguém do mesmo sexo, ela tinha um padrão de comportamento alterado. E entrava até como disfunção sexual. Mas a gente sabe que não. Por isso que foi tirado, transexualidade, foi modificado para esse último. Então, você pode ter um casal gay, eu já tive paciente no consultório gay, em que um dos caras tinham, na verdade, o primeiro casal que eu tive foi um casal homossexual, em que os dois tinham disfunção de ereção.
Então, eles podem ter alterações, qualquer pessoa pode ter alteração na função sexual, tá? Mas não confundir atitudes normais ou atitudes patológicas com disfunção sexual. Tá? O DSM-5, ele deu uma enxugada, deu uma melhorada nisso. A gente tem algumas alterações importantes que hoje em dia estão aparecendo muito, mas ele resumiu e tirou um monte de coisa que ficava meio confuso ali. Tá? Mas, a princípio, de uma maneira bem grosseira, assim, está meio misturado orgânico com comportamental aqui, o que a gente mais tem de disfunção sexual no mundo, tá? Essa estatística é de São Paulo, já é de uns 8 anos atrás, disfunção de desejo. Tá? Então, a grande parte, principalmente das mulheres, tem perda de desejo. Vocês vão ver quando vocês começarem a atender no posto, ou atender no próprio consultório mesmo, quando vocês conseguirem estabelecer bons vínculos, vínculo papel contra papel, com os pacientes, tudo, vocês vão ver que essas queixas aparecem muito. Então, quando você estabelece um bom vínculo e essa pessoa percebe que você está interessado nela, não na doença dela, ela vai acabar te trazendo coisas que não são nem da sua área. Às vezes é oftalmo, sei lá, ortopedista, de uma outra área, né? Mas você tem uma boa relação, ela vai falar, eu estou com uma coisa aqui na pele, tudo, estou com uma alteração de desejo, quem que eu procuro, e porque é muito comum. Estima-se hoje que metade das mulheres no mundo tem perda de desejo. Tá? Significa o quê? Que metade das mulheres no mundo transa sem vontade de estar transando. É uma taxa muito alta. Tá? A gente tem uma alteração de anorgasmia muito alta também, muito em função hoje em dia de alguns psicotrópicos, que se usa muito, mas eu acho que está até mais de 18% hoje em dia. Tá? Não, disfunção de orgasmo, eu vou mostrar lá para frente, mas é não conseguir gozar. A pessoa, ela, às vezes, ela tem o desejo, a excitação, mas não consegue gozar. Inadequação ao parceiro, é uma coisa, hoje em dia, ainda difícil em algumas culturas de se corrigir, e causas orgânicas, que tem bastante, que eu vou citar também. Então, começando pela primeira fase da resposta, é a fase do desejo. Essa fase, gente, de todas as outras fases, a diferença do que ela tem é que ela é uma fase eminentemente cortical. Tá? Então, ela depende muito da criação que essa pessoa teve, da educação familiar, da educação religiosa. A gente tem alguns centros, que eu mostrei ali atrás, aquelas fotos, as amígdalas cerebrais, a gente tem o hipotálamo, tem o sistema límbico. Então, todos eles, a forma como a pessoa aprendeu a interpretar um estímulo sexual é que vai determinar na vida adulta como ela vai lidar com essas informações. Tá? Então, é um mecanismo igual aprender a dirigir. Tá? Hoje em dia os carros estão automáticos, mas quem sabe dirigir na prova da autoescola é tudo carro com câmbio manual. Então, é aquela automatização que existe para quase tudo. Então, você, nas primeiras aulas, se aprendendo a dirigir, você tem que lembrar de pisar na embreagem para botar em ponto morto, aí gira a chave, aperta o acelerador, liga o pisca. Então, são mecanismos automáticos, hoje em dia, em que na época você tinha que pensar em tudo. Hoje em dia, quantas vezes eu já saí daqui de casa para ir para a Unidep, tinha aula à tarde, de repente, quando eu vi, eu estava lá indo para o EMS. Falei, puta, nem lembro como eu cheguei lá. E já aconteceu o contrário também, já estava lá no CEMED, eu falei, puta, minha aula era lá na UEMS hoje. Tem 3 saídas possíveis aqui de casa, são 3 bairros diferentes que dá para sair. Então, assim, não parei para pensar, estava pensando em um milhão de coisas, não lembro nem de ter ligado o carro, às vezes a gente não lembra se fechou a porta da casa, do portão, porque isso vai se automatizando. A nossa personalidade, a nossa maneira de lidar na vida adulta, ela vem de automatismos gerados na infância. Tá? Então, a maneira como vocês forem educados, a maneira como vocês vão educar seus filhos, vai determinar como eles vão lidar com isso na vida adulta. Tá? Tenho milhões de exemplos para discutir de grupos sociais hoje em dia, de coisas que vêm, de conflitos existentes nessa fase aí. Mas esse daqui é um gráfico mostrando até 92 ali, 72 para 74 não tinha muita pesquisa, mas desde que se começou a pesquisar regularmente, as taxas continuam sempre muito altas, essa questão. E isso a gente vê, por exemplo, eu tive filho pequeno, filho homem, tá? A gente vê, vocês vão ver quando vocês forem passar, que como a gente é da área, a gente percebe, se liga um pouco mais nas sutilezas, né? Mas só começa a perceber
na sala de parto, ou no berçário mesmo, quem for fazer estágio de berçário, como que o pessoal lida com o bebê. Quando é bebê homem, né, bebê macho, joga para cima, né, o pai brinca, joga para o alto. Quando é bebê, quando é menina, já é uma delicadeza para mexer, né? Até na hora de limpar, de trocar a fralda, nem manipula direito, ele com medo, porque tem uma vagina ali, né? Tem algo santificado e imaculado ali que não pode ser violado. Tudo tem a ver com a sombra, obviamente, com os julgamentos que a pessoa tem ali, né? Eu lembro que meu filho teve uma vez, bebê, assim, ele estava andando, 2 anos, passou na frente da TV, tinha alguma cena meio diferente de novela, da coisa do dia a dia, a avó dele quase deu um tapa nele e ficou assustada porque ele viu aquela cena na televisão. 2 anos, gente, você não sabe nem o que você tem no meio das pernas. Quanto mais para achar que aquilo, interpretar aquilo como algo erótico sexual. É que o julgamento está na cabeça de quem julga. Então, isso, durante a infância, é muito importante. É comum, hoje em dia, eu não tenho tido tanto contato, mas eu lembro de muitas vezes. Eu acho que acontece porque aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul, que a cultura aqui ainda é muito retrógrada. Mas eu já vi, assim, criança pequenininha. Eu tenho até uma foto do meu filho pequenininho que eu tirei, que eu falei para ele, cara, isso aqui na tua formatura eu vou mandar para o centro acadêmico, só para eles colocarem lá. Ele está pequenininho, sentado no sofá, mexendo no pintinho, pintinho ereto ali. Dá prazer para a criança? Dá. O menino tem que pegar no pintinho para aprender a mijar. Ele tem que urinar, fazer xixi para pegar no pintinho. Ele vai ter prazer naquela manipulação. Mas não é uma erotização pornográfica. Simplesmente ele tem prazer. Se você vê aquela cena e faz como muita gente faz, dá um tapa, agride ou dá uma informação negativa para essa criança, você está entrando como uma informação. Ops, isso é um. Sumiu o meu. Sumiu o meu. Ah, voltou aqui meu cursor. Isso é uma informação negativa. Tá? E a criança, ela tem o pai e a mãe como, ou quem está educando, né, em casa, como os grandes heróis. Então, se você dá um tapa e falar que isso é errado, apesar dela ter prazer, ela vai acreditar em você. Só que ela vai voltar a mexer. Então, aquele reforço que vai havendo, inclusive com batendo na criança, provocando dor psíquica e física, vai fazendo uma associação na cabeça dessa pessoa de que aquele tipo de prazer deve ter algo errado. Só que a pessoa não sabe de onde que vem aquilo de errado, mas ela acredita porque aquelas pessoas para ela são importantes. É mais ou menos a criança que, quando chega na vida adulta, resolve falar que foi abusada sexualmente pelo pai, em casa. 70% dos abusos de crianças são pais consanguíneos. E aí você fala, cara, por que a criança não fala, né? Porque na cabeça da criança, gente, esse pai ou essa mãe, que também geralmente é conivente, só querem um bem da criança. Então, se ela está passando por um sofrimento físico ou mental, sexual, é porque ela acha que ela merece. A nossa cultura, principalmente a cultura judaico-cristã, ela é estruturada em culpa. Toda a cultura católica, principalmente evangélica, ela se baseia, ela mantém a pessoa fixa ali por culpa. Tá? Isso, quem se resolve trabalhar na terapia consegue chegar a essas conclusões sozinhos aí. Então, as informações são muito importantes. Tá? Então, essa estruturação da personalidade da infância é tão importante que a maior causa de anorgasmia sexual secundária, como a gente vai ver, ou primária, está ligado à educação religiosa repressora. Tá? Então, a gente precisa aprender a como lidar com a criança com a questão das atitudes e do discurso sexual. Então, uma série de coisas vão se formar na infância. A gente tem outras coisas que vão afetar também a questão do desenvolvimento hormonal da pessoa, a questão do uso de medicação, a questão do uso de drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso vai causar uma série de modificações bioquímicas no organismo que vão atuar direto no sistema límbico e hipotalâmico. E isso vai fazer com que essa pessoa caminhe por uma experiência sexual normal, tá? Que normalmente é o desejo, quando existe algo em que é para desencadear desejo, ou esse desejo ele vai ser tratado como alguma coisa que tem que ser, que não é benéfica, e vai ter a evitação sexual, mesmo em que as fases se transcorram. Tá? Então, tudo isso leva a uma modulação. Por isso que o desejo ele é considerado
uma fase eminentemente cognitiva, tá? Tem algumas drogas que a gente vai ver que afetam a parte do desejo também, tá? Mas é lá que uma informação recebida vai ser processada como erótica ou não. Então, você olhar aquela foto que mostra uma boca enorme com um batom vermelho, essa informação pode simplesmente ser para você transmitida como uma informação. Nada mais. Você olha e vê simplesmente uma boca. Outra pessoa pode ver aquela boca e aquela boca lembrar os lábios vaginais. E isso trazer lembranças de experiências anteriores e desencadear uma excitação. Ou aquilo pode lembrar também o órgão genital feminino, só que para aquela pessoa, vulva, vagina, significa pecado, significa perdição, e ela vai tentar reprimir isso, direcionando essa energia para algum outro lugar. Tá? Então, isso que é o estímulo interpretado como erótico sexual. Tá? O esperado é que estímulos que realmente são feitos para desencadear, ou mesmo que não são, e que eles, mesmo desencadeando, que a pessoa tenha uma atitude normal com relação àquilo lá. Tá? Ela pode, além da evitação, ter também a supervalorização. A pessoa ter comportamento compulsivo com relação àquilo lá, né? Eu vou discutir um pouquinho aqui. Mas a gente espera que estímulos eróticos sexuais, para pessoas que não têm conflitos pessoais, não têm conflitos religiosos e culturais, principalmente, interprete aquilo de uma forma natural e vivencie o seu desejo. A desejar, ele pode ser verbo intransitivo, gente. A gente pode simplesmente desejar. Você pode olhar para alguém, pode olhar para uma pessoa, pode olhar para uma foto e desejar. Não tem problema nenhum. Tá? O que não pode a parte patológica disso é você olhar para aquilo te despertar um desejo e você tentar reprimir, tá? Achando que é encosto, que é alguém de fora, que tem alguma coisa, que é a perpétua da novela, que tinha alguém ali que estava... Não é. Ou não saber lidar com isso e querer a todo desejo vivenciar aquilo lá. Isso também é um problema. A pessoa, ela sente o desejo e ela não consegue deixar aquilo simplesmente se manifestar como uma forma de prazer. Ela precisa ir atrás daquilo. Então, ela olha para uma pessoa na rua que ela acha gostosa, que ela acha gostoso, bonito, naquilo desperta o desejo, e ela acha que ela tem que, com aquela pessoa, por aquele estímulo, resolver aquele desejo. Então, aí a gente tem comportamentos graves, inclusive, em que alguns se transformam até em feminicídios, em situações mais complicadas aí. Então, não pode existir nem o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? A gente não pode nem viver só um médico, nem viver só um monstro. Tá? Então, desejar, você não precisa executar. O desejo ele pode funcionar simplesmente como verbo intransitivo. Você pode olhar para quem você quiser, desejar quem que você quiser, a sua mente é sua. Ninguém vai entrar ali. Ali dentro você faz o que você quiser. Tá? O único indivíduo que não consegue, único não, mas uma classe importante de indivíduos que não consegue entender que a sua mente é fechada e é só para ele mesmo, é o esquizofrênico. Né? O esquizofrênico acha que o tempo todo alguém está conseguindo ler a mente dele. Então, se você olha para uma situação erótica, você acha que alguém está você acha e você sofre achando que aquela pessoa está entendendo e está te julgando, tem coisas a se trabalhar. Pode ser desde um conflito pequeno, uma psicose leve, até alguma coisa mais grave aí. Tá? Agora, determinantes que a gente tem do prazer, orgânicos. A gente tem as questões hormonais, né? Que interferem em tudo. Vocês já estudaram em concepção, já viram em saúde da mulher, principalmente o ciclo menstrual da mulher, que ele chama ciclo porque, obviamente, ele é cíclico, né? O homem tem um padrão contínuo de produção hormonal a vida inteira. A mulher, todo mês, ela tem uma mudança no padrão. A mulher na menacme tem uma mudança, né? Então, a gente tem hormônios importantes. A gente tem o estrógeno, em que o estrógeno, ele, dentre todas as funções, na sexualidade, ele serve para quê? Ele serve para tornar a fêmea atrativa ao macho. Tá? Então, a mulher, quando está na fase estrogênica, ela está usando menos roupa, a pele está mais à mostra, a pele está mais brilhosa, o cabelo ela arruma melhor, ela se arruma de forma... Tem parte inconsciente, parte é racional e parte vem do rinencéfalo, aquela parte do cérebro nosso que é responsável por manter, para a gente beber água, para a gente comer, para a gente se reproduzir. Então, existe um componente biológico ligado à perpetuação da espécie. E a nossa perpetuação da espécie se faz através de
Sexo, a nossa reprodução é sexuada, tem que ter troca de material genético. Quem vai trocar? A fêmea e o macho. O macho vai depositar na fêmea seu material genético e a fêmea vai desenvolver um novo indivíduo. Então, existe um componente biológico. Então, a mulher que cicla, ela vai ter uma atitude na fase estrogênica completamente diferente da fase progestogênica. Então, progesterona significa progestação. Então, na fase progestogênica, duas opções podem acontecer. Ou a mulher engravidou, e aí ela vai ter a gravidez, ou ela não engravidou, tudo vai ser reabsorvido, mês que vem vai ter outro ovo esperando lá. Então, na fase progestogênica, a mulher está mais introspectiva, ela está com mais acne, a pele está oleosa, ela geralmente quer ficar em casa, tem vontade de comer mais carboidrato, a atitude muda em função do hormônio. Tá? Lembrando, inclusive, que o ser humano é o único indivíduo em que mantém macho e fêmea relações quando a fêmea está grávida, amamentando e fora do cio. Todos os animais só têm relação dentro dessas fases aí. Tá? E um outro hormônio que chama-se andrógeno. Tá? Andrógeno, o que é? Andrógeno significa de ambos os sexos. Tá? Isso tem lá aquele livro Branquete de Platão que ele explica, tá? Mas a princípio andrógeno significa os dois sexos. A testosterona é um andrógeno, ela é produzida no homem e na mulher. A testosterona é responsável pela reatividade ao estímulo sexual. Tá? Então a gente sabe que baixos níveis de testosterona tornam as pessoas menos responsivas, menos vontade. Tá? Na mulher, quando que tem o pico de testosterona? Exatamente quando a mulher está fértil. Então, quando ela está ovulando, é onde ela vai ter o pico da testosterona. Então, a mulher, ela vem, né, daquele movimento de atrair o macho, e o dia que ela está fértil é o dia que ela está com mais vontade de transar. Tá? Isso é biológico. Então, a vontade vai dar de ter relação no dia em que a testosterona vai estar mais alta. Por quê? Porque tem um óvulo ali. O óvulo está lá esperando o espermatozoide subir e alcançar. Tá? Então, no homem, está o mês inteiro. Por quê? Porque a nossa gametogênese ela é constante. Então, o homem está o tempo inteiro a fim de transar. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro a fim de perpetuar a espécie. Então, assim, é um resuminho meio básico, elementar, desses três principais aí. Os demais, hoje a ocitocina está muito na moda, né? Tem até uns pangaré que pega a ocitocina que a gente usa muito no hospital para trabalho de parto e toma ampola achando que vai melhorar alguma coisa, né? É umas coisas bizarras, né? De gente da área de saúde ainda. Mas a gente sabe que casais que se tocam, que se abraçam, que têm contato físico, não necessariamente sexual, estimulam a produção de ocitocina. A ocitocina hoje em dia é chamada da droga do amor. Tá? Tem um monte de bobagem junto nisso. Mas isso é uma coisa que a gente vê mesmo. Casais que se tocam, que têm momentos juntos, que se namoram, têm uma liberação maior de ocitocina. A vasopressina está ligada à liberação do macho. Quando a fêmea nasce, existe sempre uma tendência do macho, isso não, obviamente não no homem, né, mas em primatas, tudo, em uma série de outros animais, do macho devorar o filhote. Então parece que a vasopressina está ligada a isso, ela diminui essa vontade do macho querer comer os filhotes. E também está ligada a atitudes de comportamentos mais monogâmicos também, trabalhos mais antigos aí que discutíveis, né? Outra coisa, a prolactina, como eu falei, a mulher na amamentação ela não tem vontade de ter relação normalmente, biologicamente, tá? E a mulher que tem aumento da prolactina fora, tem prolactinoma, tem hiperprolactinemia, um dos sintomas muitas vezes é a perda do desejo sexual. Tá? Agora, a dopamina, ela pode auxiliar numa melhora. Então, a gente tem uma série de antidepressivos que são dopaminérgicos e tem mulheres que têm melhora do padrão de desejo e de função sexual por causa disso. E a tireoide tem uma função, se ela está hiperfuncionante, tem paciente que pode aumentar a atividade, estimular a aumentar. E o hipotireoidismo também está ligado a uma depressão da função sexual. Então, a gente também tem moduladores orgânicos importantes e que são produzidos pelo próprio organismo, né? Medicamentos, a gente tem vários, eu vou só citar alguns aqui numa tabelinha, tá? A gente sabe que drogas inibidoras, como a maconha, a heroína e o álcool, com o passar do tempo, vão determinar a diminuição do prazer sexual. Ah, mas eu fumo baseado direto e me dá tesão fumar baseado, eu fico com vontade de transar mais. Tá, maconha é uma droga depressora.
com o tempo, ela vai levar a uma depressão da função da resposta sexual. Ah, quando eu tomo uma taça de champanhe, copo de vinho, copo de cerveja, eu sinto com mais vontade de ter relação, mais à vontade. Sim, o álcool, ele é depressor. Em pequenas doses, ele deprime esses centros que estão ligados a esse bloqueio do ego, esse mecanismo de defesa. Então, em pequenas doses, ele causa uma liberação, porque ele causa uma depressão leve. Mas se você continuar estimulando, ele tanto causa depressão que em altas doses você pode ir à morte. Ele pode causar depressão do sistema nervoso central, tem a questão de volta e meia, parece, tem artistas famosos aí, né? Vocalista do AC/DC, baterista do LED, baterista do The Who, que morreram por aspiração de vômito, que acaba tendo uma depressão importante, acabam vomitando, aspiram o vômito e morrem por aspiração. Mas de droga, gente, o que vai ser importante? Vai ser importante que às vezes vocês vão ter um paciente, até no posto de saúde, que vai ter queixa de que tem alguma disfunção. Tá? Eu estou falando de desejo só, mas aqui eu preciso antecipar algumas coisinhas, porque é o momento de discutir é isso daqui, né? Então tem algumas drogas que são importantes, e que se usa muito até na rede pública. Dentre elas, as que vocês têm mais que lembrar, é a metildopa, que é o antihipertensivo. Tá? Vocês vão ter um monte de discussões sobre o PNESC ano que vem, dessa droga, e no 6º semestre, e no 7º também. Metildopa, ela provoca perda de desejo, disfunção de ereção, anorgasmia e disfunção de ejaculação. Então, se você tem um paciente que usa metildopa e está tendo algum problema na função sexual, ele tem que procurar o cardiologista e tem que trocar essa droga. Tem que pensar em uma outra aí. E uma outra muito comum, porque hoje em dia se usa demais, principalmente em jovem, é a sertralina. Tá? Então tem bastante jovem, tanto homem quanto mulher, menino quanto menina, usando sertralina. Qual que é o problema dela? Ela vai causar um retardamento na ejaculação do cara. Então o rapaz tem desejo, ele se excita, tem a ereção, mas ele não consegue gozar. Ou demora demais. Tá? Passa um tempão, todo mundo, parceiro já cansou, outro parceiro já dormiu, e ele ainda está se estimulando para manter a excitação, para tentar ter ejaculação. Então a sertralina, ela tem uma função importante. E aí vai fazer como? Aí tem que discutir com o psiquiatra se tem possibilidade de droga, de efeito colateral, mas é sabido que ela causa disfunção de ejaculação no homem. E na mulher está ligado à anorgasmia. Então a mulher, a moça, a menina tem vontade de ter relação, ela se excita, se lubrifica, mas não consegue atingir o orgasmo. Então, descartada outros problemas, tem que pensar na questão da medicação. Tá? A sertralina causa muito. Eu deixei até aqui anotado, porque ela é uma droga muito utilizada hoje em dia e tem muita gente com esse tipo de queixa. Então, esse daqui eu vou passar, vocês não precisam ter esse conhecimento, mas às vezes, eu coloquei esse daqui a mais porque me perguntaram no curso ano passado, retrasado, sobre algumas drogas, né? Às vezes, gente, o que acontece é que a pessoa tem uma perda de desejo porque ela está deprimida. Então, ela ou ele, né? A pessoa está deprimida. Então, se a pessoa tem uma depressão leve e ela começa a tomar um medicamento para depressão, ela vai melhorar a depressão. E com isso, ela pode melhorar o desejo sexual dela. Então, não adianta encaminhar para um terapeuta sexual uma pessoa com disfunção de desejo que está deprimida, porque ela não vai melhorar se ela não tratar essa depressão. Então, a gente categoriza, segundo a Ellen Kaplan, a questão do desejo sexual. Tem gente em que consegue ter um desejo normalmente mais alto e outras mais baixo. O problema não é a forma como cada um tem. O problema é como a forma que o casal tem. Se um tem vontade de transar todo dia e o outro também, não tem nada de errado, beleza. Tá? Se eles dão conta de aguentar isso em casa, com família e tudo, ótimo. A dinâmica é de cada um tem que resolver. Mas se eles têm vontade de transar uma vez por mês, e isso também não traz sofrimento, também está ótimo. A questão é a adequação do casal. Então tem casal que se adequa com desejo sexual mais baixo, casal que se adequa mais alto. A questão é não haver o sofrimento. Quando há sofrimento e existe a queixa, aí a gente tem que trabalhar. Quando ele é baixo desejo e leve, a gente tem
vários antidepressivos que funcionam bem. Tem um, inclusive, que é o Adil, né, que é a flibanserina, que é a droga, não está muito ainda vendendo no Brasil, mas foi feito muita propaganda dela, que é o Viagra feminino. E vocês vão ver que o Viagra, ele não atua na fase do desejo, tá? Mas ele foi chamado por quê? Porque várias mulheres que estavam na fase de teste desse medicamento melhoraram de um desejo sexual hipoativo leve. As de desejo grave e de aversão não melhoravam, mas aquelas com desejo leve melhoraram. E aí, o que fez? O mercado direcionou para isso. Vamos ganhar dinheiro com a questão das pacientes com libido baixa. Tá? Então, mulheres que tinham desejo sexual hipoativo leve tinham melhoras com isso. Tá? Poucos homens têm alteração de desejo, mas tem também, e geralmente está ligado à depressão, mas o mais comum são as mulheres. Agora, desejo sexual hipoativo grave e aversão, aí tem que trabalhar no nível de terapia, no nível de psiquiatria, tem que medicar, tem que fazer terapia, porque não melhora espontaneamente. E tem aquelas pessoas com desejo sexual hiperativo, as compulsivas. Eu lembro que na aula sempre ficava alguém, mas que legal, né? Uma pessoa hiperativa, queria conhecer alguém assim, bobagem, gente. Por quê? Porque isso traz sofrimento. Eu conheci uma mulher em que ela fez cirurgia de redução do estômago e ela evoluiu com um comportamento compulsivo sexual. Ficou bonitona, segundo o que ela acha que era bonita, gatona, magra, ela achava que isso era importante para ter uma vida sexual mais ajustada, e aí saiu dando para todo mundo. Ela transava o tempo inteiro, transava com todo mundo, dia que não aparecia ninguém, ela sofria porque não tinha alguém, até o ponto de que ela começou a transar com pessoas que ela não conhecia, sem proteção, já começou a entrar em risco de ST, parou no psiquiatra, teve que fazer um tratamento importante. Tá? É muito comum pessoas que fazem cirurgia de redução e não fazem acompanhamento psicológico, não é psiquiátrico, é psicológico, terapêutico prévio, evoluir com comportamento compulsivo depois. Tá? O homem é muito comum virar alcoólatra e a mulher é muito comum ter comportamentos compulsivos sexuais. Então, a questão da palavra é sempre sofrimento. Se tem sofrimento, tem que se pensar em uma possibilidade de estar auxiliando essa pessoa a eliminar esse sofrimento aí. Tá? Então, o desejo, o mais comum é isso. A metade das mulheres do mundo tem problemas de desejo. Homens são muito pouco nessa fase. Mas se não tiver desejo, não tem como ter excitação. Tá? Então, não adianta achar que estimulando, fazendo medidas mágicas aí de circo, qualquer coisa, botar um filme, não adianta. Se o desejo não estiver preservado, a excitação ela não vem. Qual que é uma diferença principal dentre todas que tem entre o homem e a mulher? Aquele desenho lá das zonas erógenas representa bem isso. O cara, se você namora um cara, é casado, uma das coisas mais ofensivas para o homem, ainda mais agora, nessa cultura nossa, totalmente maternalista e que criança não pode sofrer, ninguém consegue lidar com frustração, é xingar o cara de filho da puta. Né? É só ver programa de futebol. Eu queria dedicar as duas mulheres mais importantes da minha vida, minha mãe e minha mulher. Né? Cara, as mulheres devem ficar puta, né? Porque de fazer a comparação, mas na verdade é essa. A mulher pegar e xingar o cara de filha da puta, esse cara vai ficar muito bravo com essa mulher. Mas você pode ter certeza que no final do dia, se ela chegar, fizer um chameguinho, der uma encoxada nele, ele vai transar fácil com ela, e no final ele vai até questionar se realmente a mãe dele não era puta, não. Porque o estímulo é completamente erógeno do homem. Tá? A mulher não funciona dessa forma. A mulher tem uma elaboração cortical diferente do homem. Ela está ligada com a prole, ela tem a questão dos filhos, ela tem uma outra visão com relação a uma série de questões. E a excitação dela depende muito de... Não que não consiga agora sair numa balada e conhecer o cara agora e vai transar e vai ter prazer, obviamente consegue, mas normalmente as buscas de valores são um pouco diferentes. Principalmente quando você já tem uma relação mais estabelecida, se não tiver uma sincronicidade,
uma relação melhor estabelecida com esse parceiro, ela dificilmente vai ter uma lubrificação vaginal adequada. Por quê? Porque o desejo já não vai estar adequado. Então, é muito comum, o casal namora, o cara vai até que dá um ano a pé para encontrar com a mulher, né? Ele faz o diabo. Aí depois que casa, fica que nem o Faustão fala, né? De pijama domingo na sala, engordando, comendo coisas, não quer sair, perde o namoro. Então, para manter o desejo dentro de uma relação por 20, 30, 40 anos, gente, precisa se preservar o namoro. Tá? O namoro significa em conquista, significa em sedução. Então, meu professor sempre dizia, o Vitiello, que faleceu, que foi meu orientador, ele falava, todo dia quando eu acordo, eu penso, o que eu vou fazer para conquistar minha mulher hoje? Tá? Então, essa busca constante, ou a preocupação com o teu parceiro, como é que você está, como é que foi teu dia hoje, você está com uma cara de cara. Você enxergar o outro é fundamental para você conseguir manter um desejo de uma relação por muito tempo. Tá? Casais aí continuam transando 70, 80 anos de idade, te acha que é vozinho, né? Tudo vozinho, fofinho, maculado, transam, tá? Muitos deles, e com prazer, tá? Então, é importante ter essa diferenciação. Por isso que para o homem, que é nós, os indivíduos masculinos, portadores de pênis e testículos, tem uma relação diferente. O homem, ele vê perna de mesa, ele fica excitado. Não importa se a mesa fala ou não. É um comportamento muito diferente. Por isso que tem muito pouco perda de desejo. Se tem perda de desejo o homem, é porque deve ter alguma questão ligada ao comportamento. Tá? Tem que ver a questão de uma depressão, de uma orientação sexual que não está ajustada, precisa ver. Agora, a mulher é muito mais fácil. Tá? Agora, ambos só conseguem caminhar para a excitação se o desejo estiver adequado. A excitação no homem equivale à ereção, e na mulher equivale à lubrificação vaginal. Por isso que eu falei que o Viagra para a mulher não funciona. Ou aquele termo de Viagra está errado. Por quê? O que faz o Viagra? O Viagra libera óxido nítrico, óxido nitroso. O óxido nitroso é um potente vasodilatador. Tá? Lembram da aula passada, né? Anatomia do pênis? Tá? Temos lá glande, corpos cavernosos. Dentro do corpo cavernoso, a gente tem o quê? A gente tem uma artéria dorsal lá em cima e as duas artérias cavernosas. Tá? Se você não tiver uma dilatação adequada de todas essas estruturas, essas artérias, a bomba não funciona. E esse corpo cavernoso não vai ter ereção. Tá? Então, a pesquisa do Viagra, inclusive, começou com pacientes com hipertensão pulmonar. O paciente com hipertensão pulmonar tem dificuldades na circulação pulmonar e o sildenafil, como é um potente vasodilatador arteriolar, ele começou a ser usado em testes de paciente com hipertensão pulmonar. E aí começou a se perceber que alguns que tinham disfunção de ereção começaram a ter uma melhora dessa ereção. E aí se direcionou a pesquisa para isso. Por quê? Porque ereção é uma questão ligada à potência mundial. Tanto que o cara ganhou um Oscar, um Nobel, com a pesquisa do sildenafil. Tá? Então, não adianta dar o Viagra para a mulher, porque a maioria das mulheres que têm disfunção sexuais tem o desejo. Então, não vai ter. E a mulher não tem pênis. Ela pode ter até o clitóris aumentado, mas ela não tem pênis. E ela não depende disso para ter prazer na relação. Tá? Então, no homem, o que vai acontecer na fase de excitação? Tá? É onde a gente vai ter esse início da ereção, a glande vai aumentar, os corpos cavernosos vão começar a encher de sangue e o pênis vai começar a retificar de posição. Tá? Ele vai ter uma ereção, ele vai se levantar. Além disso, dentro do corpo esponjoso, aqui não dá para ver, mas a gente tem aquelas glândulas que eu discuti na aula passada, tá? Principalmente nessa uretra esponjosa. Esse corpo esponjoso vai começar, junto com as glândulas vestibulares, a eliminar um fluxo pré-ejaculatório. Por quê? Porque ele vai ajudar na penetração, ele vai ajudar a lubrificar essa glândula. Então, a gente tem, basicamente, na genitália, essas alterações. Na próstata aumenta um pouco de tamanho, a gente começa a ter elevação do testículo, porque a gente começa a ter todo o entumecimento dessa região, tudo isso se preparando para quê? Para que as células germinativas, que vão estar junto com o esperma, atinjam o objetivo, que é fecundar o óvulo que vai estar na mulher. Coisas importantes que tem na fisiologia, junto com essa alteração no homem e na mulher. A gente tem aumento da frequência cardíaca.
Tá? Então, isso é muito importante. Paciente que tem problema de arritmia, que tem problema de fibrilação atrial ou ventricular, ele pode ter problema durante a relação sexual? Ele pode. Então, isso tem que ser discutido com o cardiologista dele. Se ele não tiver com essa frequência controlada, com essa arritmia, ele pode infartar ou até morrer durante a relação. Então, aqueles que têm restrições a limite de frequência, tem que trabalhar, tem que discutir essa questão com o cardiologista. Se o cardiologista não souber, é muito comum, eu já tive vários pacientes que falaram, olha, eu já fui revascularizado, perguntei para o meu cardiologista que posição que eu posso transar, como é que eu posso fazer, ele falou, olha, é só fazer um esforço relativo. O que é o esforço relativo, né? O cara vai por cima, vai por baixo, masturbação é relativo, não é? Então, isso é uma coisa importante, porque a gente, além da frequência, a gente vai ter aumento da pressão arterial, tá? Então, é uma outra coisa importante. Das duas coisas mais importantes, isso já começa a acontecer na excitação. Tá? A gente vai ter alteração de tônus muscular, tá? A respiração vai ter alteração, isso é fácil de só ver. Todo mundo já teve contato, ou o pessoal já viu, filme sempre muda a sonoridade, muda os sons, tem a ver com a alteração da respiração, tá? E a gente vai ter um rubor, tá? Isso por quê? Porque tem uma vasodilatação periférica. Então, a fase de excitação, ela é caracterizada no homem fundamentalmente pela ereção. Tá? Então, pessoas que não têm ereção adequada, ou tem, não conseguem manter, ou não conseguem ter, a gente fala que tem disfunção de ereção, ou disfunção de excitação, popularmente conhecida pelo nome errado, pejorativo, de impotência sexual. Tá? Isso é errado porque é como se toda a potência nossa de fazer coisas na vida tivesse ligado ao pênis, né? Mas o termo, ele não é adequado. Então, às vezes o cara tem ereção, mas já não consegue manter. Ou outros não conseguem nem ter. Então, isso é uma disfunção de excitação. Só para lembrar, esse aqui foi só um parênteses que eu coloquei também, porque me perguntaram se o cara com lesão na coluna cervical, ele consegue ter ereção, ele consegue ter relação. Tem até um seriado passando no Comedy Central que chama Homens. Um dos caras é cadeirante, teve um acidente, teve lesão na coluna. Consegue ter ereção, tá? O homem tem ereção muitas vezes por estímulo local, por reflexo, por arco reflexo. Então, se você às vezes sentar e colocar um peso em cima do teu pênis, dependendo da posição que esse peso ficar, você vai ter ereção. Isso já foi discussão de muito conflito, ainda. Às vezes a filha senta no colo do pai, o pai tem uma ereção, ou o cara está no metrô. Eu lembro que eu pegava metrô de manhã, do Jabaquara até Santa Cecília, em São Paulo, botava mochila pesada, né? De manhã a testosterona está fazendo pico ainda, chegava na Sé na hora de descer, às vezes estava com uma ereção. Falava, puta merda, né? Não é possível que eu vou pagar esse mico aqui. Aí eu ia até a Luz, voltava de metrô depois, que eu não ia pagar o mico mesmo. Mas depois eu fui descobrir que, por compressão, consegue. Você pegar um cara dormindo, um cara em coma, e estimular a região da glande que tem a nervação ali, o cara vai ter uma ereção. Tá? Então, cadeirantes têm ereção, eles têm vida sexual ativa, têm filhos, se reproduzem tudo. Na mulher, a mulher não tem o pênis. Ela tem estruturas, obviamente, completamente diferentes, ela vai receber as células germinativas. A parte geral de batimento e pressão e tônus, tudo, altera, tá? Diminuição da acuidade visual, diminuição da acuidade auditiva, inclusive existe uma diminuição à dor. Normalmente, inclusive posições, articulações, ou mesmo estímulos, só ver o sadomasoquista, né? De beliscar alguma coisa em que normalmente provocariam dor numa sessão normal, isso vai ter uma diminuição tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a diferença na mulher, o que é? A mulher tem desejo, ela está com vontade, ela vai se excitar. Nessa excitação, o que a gente tem de local, que é muito importante? Essa vagina, principalmente nos 2/3 inferiores dela, ela vai ter uma expansão. Essa vagina vai, não é o termo correto, mas ela vai se alongar para dentro, ela vai se aprofundar. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque ela vai receber um pênis. Além disso, ela vai lubrificar, que é o sinal mais clássico da excitação. Mulher que não lubrifica não se excita. Então, se a mulher acha que ela está
excitada, que ela está numa fase de excitação e não tem lubrificação, ou ela tem um problema orgânico ali, com essa, que é muito raro, ou ela não está excitada, ela não saiu da fase do desejo ainda. Então a gente vai ter essa expansão desses 2/3 e vai ter no terço externo da vagina a formação da plataforma orgásmica chamada. O que é isso? A gente vai ter um entumecimento da vagina, uma congestão, ela vai inchar e entre outras coisas, ela vai produzir uma quantidade de secreção maior ainda. Para quê? Para facilitar a penetração do pênis. Tá? Então vai ter um entumecimento. Em animal, a gente vê isso fácil. Tem macacos em que a mulher está excitada, a macaca está excitada, a vulva dela fica parecendo uma flor, que inclusive muitas macacas se escondem no mato, e o macho só vê aquela a flor, entre aspas, né? Então a vagina vai se ruborizar, ela vai inchar, e ela vai se preparar para receber um pênis. Então, isso daqui, para a gente na ginecologia, já tem um monte de implicações. Qual a implicação? Que a mulher, ela consegue ter penetração se ela não tiver desejo e não tiver excitada, ela vai ter, mas ela vai ter uma vagina, a vagina vai estar curta, esse útero não vai estar retificado e ela não vai ter a plataforma orgásmica. Com isso, ela vai ter o quê? Vai ter dor, gente. Então, uma das características principais da perda de desejo é dor à relação. Por isso que a gente usa os termos a gente discutiu na anamnese, eu sempre falo que tem que perguntar se a mulher tem dor na hora que está penetrando ou dor na hora que encosta lá no fundo. Porque se ela tiver dor na hora que está penetrando, a gente chama de dispareunia superficial. E essa dor à penetração é por quê? Porque, descartada causas orgânicas, não está se estabelecendo essa plataforma orgásmica. Se não tem a plataforma, é porque ela não está excitada. Então ela não vai ter lubrificação. Aí o pênis vai entrar e vai machucar. Aquela mulher que tem desejo e tem excitação, normalmente quando ela tem dor, é mais comum ela ter dor na hora que encosta lá no fundo. Tá? A vagina vai estar preparada para receber um pênis, mas às vezes encostar no colo, encostar no fundo pode causar dor. E isso está mais ligado à doença inflamatória pélvica. Então o tipo de dispareunia direciona a nossa cabeça na formulação das nossas hipóteses diagnósticas para aquilo que pode ser. Tá? Então, vocês pensam que metade das mulheres do mundo transam sem vontade, metade das mulheres transam tendo incômodo. Aí passa um KY, passa alguma coisa, por quê? Porque vocês vão começar a perguntar para essas mulheres, principalmente, não é só na rede pública não, viu, gente? Você começa a perguntar, mas se você não tem desejo, por que você transa? Ah, doutor, o senhor sabe, né? É minha obrigação como mulher, como esposa, e ela sabe que se ela não transar, o cara pode procurar outra, e ela quer a estabilidade da relação, para ela outros valores são importantes, mas isso é muito comum, tá? A Regina Navarro, que é uma psicanalista carioca, tem um livro ótimo, quem quiser ler, chama Cama na Varanda, ela fala que prostituta tem muito mais prazer na relação do que a grande maioria das mulheres casadas, porque além de tudo elas recebem no final compensação monetária, né? Tá? Mas isso é por uma outra discussão. O importante é que o que a gente tem que levar daqui, a mulher não, o sinal clínico principal em que mostra a excitação é a lubrificação vaginal. Tá? Então, na fase de excitação, várias alterações anatômicas vão acontecer para preparar esse recebimento do pênis. Formação da plataforma orgásmica, tá? O seio aumenta um pouquinho de tamanho, a gente tem o clitóris que aumenta um pouco, mas principalmente lubrificação e essa expansão da vagina para dentro desses 2/3 inferiores. Tá? A parte da vagina que tem mais sensibilidade, erótica, sexual e sensorial, essa parte da plataforma é o terço externo da vagina. Tá? E alterações clínicas é igual a todo mundo. E o que fazer quando a gente tem disfunção de excitação? Tá? Professor, Fale. No caso do paciente que é paraplégico, ele vai sentir a penetração e tudo mais, ou ele só sente o prazer? Eu não consigo entender essa parte. A sensação tátil ele não vai ter. Ele vai ter, porque o orgasmo, a gente vai ver mais para frente, ele é uma resposta sistêmica. Ele tem as contrações da musculatura pélvica, tudo, mas ele tem as sensações sistêmicas. A tátil local ali do pênis, ele não vai ter.
o lesado de coluna, ele tem que reaprender a sexualidade. O que ele vai ter que reaprender? Ele vai ter que trabalhar... ficou bem para trás aqui. Mas ele vai ter que trabalhar dessa forma. Ele vai ter que procurar outras áreas erógenas no organismo dele, vai ter que procurar outras formas de prazer e satisfação. Mas ele vai conseguir ejacular e vai ter esse prazer de uma outra maneira quando ele tiver o orgasmo, a fase de ejaculação dele. Tá? Mas tátil no pênis, não. Então ele não vai sentir desejo, ele não vai sentir prazer com a masturbação e nem nada, né? Ele vai ter que adaptar as outras maneiras. Aquele prazer que ele vai ter pela manipulação exclusiva do pênis, não. Tá? Mas é igual, ele vai ter que procurar o prazer pelo toque na pele, de outras formas. Tá? Existem outras carícias dentro da atividade sexual que também dão prazer. Então ele vai ter que buscar outras maneiras de sentir isso para complementar aquela sensação que exclusivamente no pênis ele não vai estar tendo. Entendi, obrigada. Tem que ter um reaprendizado, assim. Professor. Oi. E quando a mulher é menopausada, mesmo se ela tem o desejo, ela não lubrifica? Lubrifica. Ela vai diminuir com o tempo. Por quê? Porque a lubrificação ela depende da integridade das mucosas, principalmente da mucosa vaginal, né? Então, vai havendo uma diminuição. Por isso, dentre outras coisas, é importante a mulher na menopausa manter uma reposição hormonal, ou fazer uma terapia hormonal para poder manter essa integridade, mesmo que seja sistêmica. Às vezes ela não tem como tomar o hormônio, mas ela pode usar um hormônio tópico, um estrógeno tópico, que é o estriol, por exemplo. Então ele vai manter essa integridade e vai manter essa lubrificação vaginal razoavelmente adequada por muito tempo. Obrigada. Até você falou agora da menopausa, me veio outra coisa importante que eu esqueci. Bom, depois se eu lembrar eu comento aí. O que muda na menopausa, já que você falou, uma coisa importante, como a mulher não produz, ela vai continuar produzindo a estrona, tá? Lembrar, a estrona é o estrógeno da velhona, que a gente faz a mnemônica lá, por conversão, então ela mantém ainda. Então ela pode manter por muito tempo isso. Agora o estrógeno ele está ligado à atração do parceiro, né? Então às vezes casais diminuem a frequência sexual porque o cara é um cara monogâmico, ele tem relação com a sua parceira, mas ele está se sentindo menos atraído por ela, porque muitas vezes ela está com uma produção de estrógeno mais baixa. Então também uma reposição estrogênica ajuda bastante nesse caso aí. De excitação, o que a gente tem mais comum? Então, o homem é a incapacidade de conseguir manter uma relação até completar o ato sexual. Alguns começam a ter e não conseguem manter, alguns não têm. Já logo de cara. Então, tem desejo, tem vontade, ele pensa naquilo, mas ele não consegue ter ereção. Então, isso é uma disfunção de ereção. Daí a mulher, como eu falei, ela fundamentalmente a gente vai ter como sintoma, como sinal clínico, a dificuldade em ter uma lubrificação ou manter uma lubrificação adequada até o final. Tá? A gente tem que descartar, tem que estar sempre trabalhando nas causas, né? Metade das causas, segundo Master e Johnson, são psicogênicas, metade são orgânicas. Então, isso é muito importante identificar, até para saber quem que vai trabalhar. Então, assim, chegava no consultório uma paciente que relatava que não estava tendo excitação, o que você tem que fazer? Tem que fazer toda a rotina ginecológica normal. Vai ter que fazer, vai fazer o exame, vai inspecionar a genitália para ver se está em ordem, exame especular, toque, se tiver na idade, vai fazer preventivo. Você vai fazer toda a parte, dependendo dos sintomas, você vai fazer dosagens hormonais de acordo com a idade. Aí tem os protocolos para cada idade. Aí você chega à conclusão de que ela tem uma alteração no estradiol, tem uma alteração na tireoide, então vai tratar aquilo lá. Ou você, ou o endócrino. Tá tudo em ordem, a parte orgânica está toda normal, tá? Mulheres que menstruam todos os meses, normalmente não tem problema orgânico nenhum, senão a fisiologia do ciclo menstrual não estaria funcionando, tá? Mas às vezes você pode ter mulheres com uma hiperprolactinemia leve, e ela mantém o ciclo regular, mas vai ter perda de desejo. Então, mas você tem que descartar.
Então, você vai ter que dosar tireoide, vai ter que dosar a prolactina, alguns hormônios, alguns andrógenos ali. Tá, é orgânico, vai trabalhar a parte orgânica, que é o que está no próximo aqui que eu vou falar. É psicogênica, só tem um jeito de trabalhar isso, é terapia sexual. Não adianta tentar dar remédio para a pessoa, dar testosterona, esses compostos. Tem gente tomando. A Lilian ontem deu uma aula para os residentes, para vocês terem uma ideia lá do regional, sobre puberdade precoce. E eu fiquei, assim, abismado, eu não tinha noção de que uma das principais causas de puberdade precoce é porque muitas mulheres têm usado testosterona em gel, espalha pela pele, é uma das formas de aplicar que tem mais eficácia, né? E aí a criança fica no colo ali, abraça com a mãe e absorve também. Foi, cara, como é que... Essa criancinha com 5 anos, 4 anos, com pelinho, seio formando. Então, não adianta, se a pessoa ela tem a fisiologia dela normal, não adianta você socar testosterona na mulher, em que isso, eu tô falando da mulher por quê? Porque é o que mais a gente tem de comum de procura. O homem é muito difícil procurar. Até quando o problema é no casal, geralmente começa pela mulher do ginecologista. É igual o casal que não consegue engravidar. O casal que não consegue engravidar, geralmente é a mulher que começa a pesquisar. Aí ela vai no consultório, tá tudo normal, tem que ir o parceiro também. Aí o parceiro, para fazer um espermograma, gente, é um parto pélvico. É difícil. Você imagina para levar o parceiro para fazer terapia sexual. Eu lembro que eu só trabalhava com casais, né? Porque eu fazia terapia sexual. Raramente trabalhava com um só, sem ter o outro parceiro. E era muito engraçado porque alguns vinham super participativos, né? Eles achavam que eles realmente tinham 1 a 2% de culpa, de parte no problema todo da. Eu falava, achava que vinha lá disposto a trabalhar, mas assim, achando que 98% do problema era da mulher. O dele era 2%. E quando a coisa começava na terapia a perceber que eles tinham um desencadeamento na disfunção da mulher muito grande, alguns paravam de fazer terapia, se separavam, não conseguiam lidar com essa questão de que precisa de maturidade também para trabalhar, lidar com frustrações, né? Mas o importante é que precisa da psicoterapia. Ou uma terapia normal, com foco na sexualidade, ou a psicoterapia de terapeuta sexual mesmo, que é a formação que eu tive. Na minha pós é exclusivamente em terapia sexual. Então, não adianta me mandar, na época, casos de homens e de mulheres sem fazer a pesquisa orgânica, porque eu não tinha que fazer. Então, tem que trabalhar a parte orgânica primeiro, eliminou a parte orgânica, vai para a terapia. E da parte orgânica, as coisas que mais afetam são o uso de álcool e de drogas, que eu já citei ali, né? O diabetes, ele inclui essa parte das doenças neurológicas e vascular um pouco também. Então, o cara com diabetes, por exemplo, o homem com diabetes descompensado, o cara não faz dieta, não se cuida direito, ele vai ter lesão vascular. Então, essa lesão vascular vai fazer com que vai alterar aquelas artérias todas do pênis que estão ligadas à função de ereção. Então, o diabético descontrolado, com o tempo, ele vai ter disfunção de ereção. O cara que bebe muito vai ter lesão neurológica. O cara toma todo dia uma pinguinha, cervejinha, acha que isso não dá problema nenhum, vai ter acometimento das cápsulas de Chivan, das bainhas lá de Merino, e vai ter lesão neurológica. O cara vai ficar com disfunção de ereção, vai, no termo popular, vai broxar com a idade. Muito por quê? Por causa do uso crônico. O cigarro também está ligado a isso. Então, essas alterações são muito importantes e causam muita alteração de excitação. A sorte, não sei se pode dizer sorte, né? Mas muitas delas, o Viagra trouxe, o Viagra e os similares trouxe uma luz aí, né? Então, se o cara tem um problema vascular, o Viagra pode melhorar. A gente tem hoje em dia próteses penianas também aí, né? De vários tipos, tem prótese fixa, o cara vai ficar com o pênis fixo a vida inteira. Tem umas com bombinha, né? Você aperta o botãozinho, o pênis sobe, você aperta o botãozinho, o pênis murcha. São mais caras aí. Mas existem, o diabético, por exemplo, descompensado não pode botar uma prótese. Se ele botar uma prótese, ele vai ter um Fournier, vai fazer uma infecção ali com a cirurgia, né? Mas as causas orgânicas, hoje em dia, algumas delas têm uma melhora com o Viagra, desde que a alteração seja vascular. A neurológica, não, né? A neurológica tem que acabar indo para a prótese aí.
Tá? Então, aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que tratar a doença de base, né, do jeito que dá, e se não der, prótese peniana. Então, na questão, obviamente, masculina que eu estou falando. Né? Na questão feminina, como a grande maioria é perda de desejo, serão poucas as mulheres com disfunção de excitação. Então, geralmente está ligado à menopausa, por atrofia genital, uma reposição hormonal ajuda a melhorar. Tá? Então, de tudo, o que mais a gente tem, o grosso das disfunções femininas, desejo, o grosso das masculinas, uma delas é a excitação. Tem uma outra que eu vou discutir no final, que é a ejaculação precoce também. Tá? Mas a excitação ela é muito importante. A pessoa tem desejo, conseguiu se excitar sem problema nenhum, o esperado é que tenha um orgasmo. Tá? O orgasmo é conhecido popularmente como gozar. Tem outros nomes aí. Tá? Mas quando a gente pergunta em aula, por exemplo, em alguma discussão, qual é a definição de orgasmo, porque alguém algum dia inventou esse termo, ele não é nada filosófico, uma sensação sublime do cosmos, blá, 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 nada. Quem definiu o orgasmo foi Master e Johnson. E eles definiram dessa forma: contrações da musculatura pélvica numa frequência de 0,8 segundos, acompanhada de intenso prazer físico, espasmos musculares por todo o corpo e outras ações involuntárias que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Essa é a definição clássica. Por isso que o cara que tem uma lesão na coluna, ele não vai ter a sensação tátil ali, mas ele vai ter esse prazer físico sistêmico que todo mundo tem quando tem relação, espasmo muscular. Então ele vai ter uma série de outras sensações em que vão determinar que ele teve o orgasmo. Mas fundamentalmente está ligado a vocês lembram do módulo de saúde da mulher, né? Lembra de diafragma pélvico, lembra de períneo, né? Vocês lembram, obviamente. Então, essa musculatura do assoalho pélvico e do esfíncter externo do ânus, que faz parte do trígono posterior do períneo, nessa frequência de 0,8 é o que a gente tem de definição de orgasmo. Inclusive, eu vou voltar rapidinho aqui para uma lâmina que está lá no começo, que eu preciso lembrar de botar ela mais para o final. Eu falei que o homem ele não tem, ele tem o período refratário, né? E a mulher tem orgasmos reentrantes ou recorrentes. Dizem alguns estudiosos, isso nunca foi feito nada de prática de trabalho, que como o orgasmo, parte dele está ligado à contração do esfíncter externo do ânus, uma estimulação desse esfíncter, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, poderia levar a uma curva para o homem parecida com essa da mulher. Tá? Mas isso daí, o Master e Johnson não chegaram a fazer isso, a gente tem só considerações subjetivas, né? Não tem ninguém com descrição técnica ou científica de que isso realmente era assim. Tá? Mas, da definição de orgasmo, é isso que a gente precisa lembrar. Contrações da musculatura pélvica numa frequência de 0,8 segundos, acompanhada de várias repercussões sistêmicas ligadas a intenso prazer cognitivo também, físico, espasmo muscular e série de outras alterações aí que podem vir a acompanhar, que são mediadas pelo sistema nervoso autônomo. Tá? Então, o que a gente vai ter agora no orgasmo? Então, só lembrando, gente, é a sequência, né? Desejo, excitação, orgasmo. Então, você precisa manter aquela tensão sexual, precisa manter a excitação para poder chegar ao orgasmo. Tá? Se alguém tiver essa capacidade, era uma coisa até a se estudar, mas eu não lembro nunca de ninguém aqui no estado de repouso, do nada, de repente, ter um orgasmo. Tá? Então, você pode ter orgasmo por estímulos diferentes, mas tem que existir uma excitação. Tá? Então, a ereção continuando no homem, ela vai terminar com uma contração de toda aquela região que a gente tinha ali no ducto ejaculatório, vesícula seminal, próstata, uretra, tudo que está ali acumulado vai ser eliminado. E tem um momento, inclusive, que se chama eminência ejaculatória, que eu vou discutir um pouquinho depois que eu for falar de ejaculação precoce. Então, a gente vai chegar uma hora em que o cara não consegue segurar mais. Isso é a eminência ejaculatória. Então, às vezes, tem aquelas combinações do casal, né? Tira fora antes, porque eu não estou tomando pílula. Tá? O cara, não, eu controlo, pode deixar que eu, bem em cima da hora,
não deixa para bem em cima da hora, porque às vezes não vai dar conta. Às vezes está com o estímulo, o desejo, tudo fora, chega nessa iminência, não dá tempo, vai ejacular lá dentro. E se não era para ter uma gestação, e a mulher tiver fértil, uma grande chance de ter, né? Então aqui a gente tem, ó, uma contração de toda aquela musculatura, lembra? Bulbo esponjoso, isquio cavernoso, todo o esfíncter externo do ânus, bulbo esponjoso, isquio cavernoso, é períneo. Então, além parte do diafragma pélvico ali, a gente tem uma ação muito importante dessas estruturas. Lembrando que, inclusive, o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso no homem fazem parte daquela estrutura que dão sustentação aos corpos cavernosos e aos corpos esponjosos, né? Então, isso é o mais importante. Tem outro testículo puxando para cima, o rubor aumenta, mas a gente tem um pico de batimento cardíaco e um pico de pressão arterial, tá? Então, a gente tem um aumento leve dos dois na excitação e no orgasmo a gente vai ter um aumento importante. Que é a mesma coisa, mais ou menos assim, em que você sair correndo e subir um vão de escada. Não é, a proporção do esforço não é a mesma, mas é a mesma coisa que acontece com o organismo. Você se levanta agora, começa a andar, você já vai ter alteração de frequência e batimento. Se você fizer um esforço maior, vai ter também. A atividade sexual a prática sexual é uma atividade sexual. Ela não é um esporte, a princípio, mas estar bem de saúde implica ter uma boa vida sexual também implica estar bem de saúde. Tá? Então, na fase do orgasmo, a gente vai ter toda essa contração da musculatura. No homem, a gente vai ter ejaculação. Tá? E na mulher, a gente não tem ejaculação. Tá? A gente não... eu vi um filme pornô outro dia que a mulher ejaculava, dava um esguicho longo. Não existe próstata na mulher. Se você saiu com uma mulher, ela tem próstata, você errou no indivíduo que você saiu aí. Algum problema houve na escolha aí, tá? Mas, a princípio, normalmente, as genitálias são bem definidas por ambos os sexos aí. O que pode acontecer, às vezes, é a mulher ter uma flacidez na musculatura do diafragma pélvico ou do períneo e, durante a relação, ela perder xixi mesmo, tá? Então, existem mulheres que treinam a musculatura vaginal, inclusive, chama pompoarismo, tá? Tem umas bolinhas que ela vai fazendo exercício, ela vai engolindo as bolinhas. Isso tudo significa, é uma musculação da musculatura pélvica. Isso melhora o quê? Isso melhora a continência urinária, melhora uma série de questões. Não é só para o prazer, que inclusive, lá no regional, tem um ambulatório de fisioterapia urogenital. Então, algumas mulheres que não podem operar, ou que ainda não têm idade para operar, você encaminha para lá, quando ela tem queixa de perda urinária. Então, os exercícios que são feitos lá são basicamente os do pompoarismo. Então, é óbvio que o pompoarismo tem toda uma eroticidade, né? Você pega vídeo no YouTube, lá na internet, tem mulher que põe um cigarro na vagina e traga o cigarro. Porque tem um controle dessa musculatura. Existe forma de controlar, mas não tem ejaculação. Outras duas coisas importantes. Quando a mulher vai tirar o útero porque ela tem mioma ou tem algum problema, o ideal é manter esse colo do útero aqui. Tá? Então, antigamente, hoje em dia ainda tem muita gente que arranca, é mais fácil tirar, deixar o colo, mas tem muita gente que não tem habilidade da cirurgia e justifica isso com um monte de baboseira. Então, mulher jovem, gente, que vai fazer esterectomia, tem vida sexual ativa, é importante deixar o colo do útero. Esse colo vai ter lubrificação, ele vai ter sustentação nessa vagina. Se a mulher tira o colo, essa vagina não consegue se expandir mais como antes, ela vai, com o tempo, ter dificuldade nessa vida sexual. Então, é importante manter. E a outra coisa é o ponto G. O cara lá, o Grafenberg, achou que tinha uma região em que, se fosse estimulada, ela traria um prazer incomensurável. Tá? Então, se os homens, tá, pensando aqui no dia a dia, já tem uma dificuldade de achar o clitóris, gente, vocês imaginam o ponto G, né? Eu até tirei de prova prática, porque estava ficando meio chato colocar na peça para identificar o clitóris, os homens, a maioria, não conseguiam identificar, trocava pela uretra, por tudo que era lugar. Então, vocês imaginam o ponto G, o quanto que isso vai estar mais difícil. O que tem de teoria? Tá? Não tem nada provado, foi feito corte histológico, tudo, mas existe uma ideia de que, relembrando saúde da mulher,
naquela fase final, a cabecinha quando está saindo, a cabeça já está ali embaixo, ela já passou, está no plano 3 do DL4, aí o occipício dela apoia aqui no pubis para a cabeça poder sair. Ela sai e depois ela roda externa, né? Então, esse hipomócleo, ele é feito na borda inferior da sínfise púbica. Então, se acredita que nesse ponto é onde fica o ponto G. E alguns evolucionistas darwinianos acham que esse ponto G está ligado a uma descarga de endorfina durante o trabalho de parto, que seria para a mulher poder ter um alívio da dor e perpetuar a espécie. Se existe ou não, gente, eu não sei. Mas a quantidade de vezes que eu já fiz parto, que eu fiz episiotomia, que hoje em dia já não se faz mais de rotina, sem anestesia, e a paciente não tinha nem ideia de que tinha sido cortada, é muito grande. Então, acredita-se que tem a ver um pouco isso mesmo, né? Essas episiotomias, quando a gente fazia, chegava nascendo na maca, estava coroando, a cabecinha estava para fora e a pele estava segurando, você pegava a tesoura e dava um pique, o famoso pique, né? Médio lateral direito ali, ou esquerdo. E muitas, a hora que você começava a fazer sutura, que você ia anestesiar, vou fazer uma anestesia, muitas pacientes, nossa, cortou, teve que cortar, mas não lembravam. Então, acredita-se que possa existir um ponto G em algumas mulheres e ele esteja ligado com questões evolucionistas, não ao prazer. Óbvio, quem souber onde está, achar e tiver prazer, ótimo. Tá? O clitóris, por exemplo, tá? Ele é um órgão exclusivamente voltado ao prazer sexual. Ele não tem função reprodutora nenhuma. Ele só serve para dar prazer. Pode ser que tenha num ponto G aí. Tá? Mas o importante, mais uma vez, é lembrar que, além das modificações locais, existem modificações sistêmicas em que podem comprometer a vida do paciente. Eu trabalhei 5 anos como regulador do SAMU do interior. Uma vez eu recebi uma ligação de uma mulher num motel lá em Corumbá. Ela saiu com o marido para comemorar não sei quantos anos de casamento lá, e o cara infartou durante a transa dentro do motel. Ele já saiu de lá em óbito. Era cardiopata, tomava um monte de medicamento, né? Um negócio, obviamente, super trágico, né? Super triste. Está lá comemorando, o casal tinha anos de relação, de vida conjugal, e aí o cara acabou morrendo de infarto. O Viagra causa hipotensão, então o cara não pode, que toma nitrato, não pode tomar Viagra, então ele pode fazer uma hipotensão, chocar. Então, essas coisas a gente tem que ter esse entendimento para poder saber onde a gente vai buscar para estar orientando. Então, agora de orgasmo de disfunção, o que a gente tem de mais comum? A gente tem no homem a ejaculação precoce e a gente tem na mulher a anorgasmia. O que é a ejaculação precoce? É o cara que goza antes do que ele queria. Então, ele vai penetrar, ele já está pensando em penetrar, ele acaba ejaculando. Ou ele acabou de penetrar, penetrou pouco, ainda ele está longe de querer de ser um momento, mas de repente ele goza, ele ejacula. Aí o cara, para não acontecer isso, ele começa a pensar, sei lá, na avó de alguém, numa mulher barbada, ele começa a pensar em um monte de coisa para desviar o pensamento, mas ele não consegue. Não consegue porque essa sensibilidade pré-ejaculatória dele foi perdida. Existe um reflexo, igual o reflexo do joelho que você dá uma martelada, o joelho mexe, você querendo ou não. Então o reflexo ejaculatório dele está alterado. E isso é muito comum em pessoas com ansiedade. Eu falei que a disfunção de ereção era comum por causa do mecanismo autonômico, a precoce também. Eu acho que 90% dos homens com disfunção na faixa dos 20, 30 anos de idade é ejaculação precoce. Tem remédio? De tomar não tem. Tá? Então, vai ter que trabalhar a ansiedade e vai ter que retrabalhar o reflexo ejaculatório. Então, tem exercícios que ajudam a modificar. Tá? Uma coisa que é importante, toda vez que um casal tem disfunção sexual, gente, a primeira coisa que, quando eles chegam no consultório, é que eles têm que parar de transar. Porque o mecanismo que eles estão usando não está funcionando. A forma deles lidarem com isso pode estar gerando ansiedade no outro e não vai funcionar. Então, a primeira coisa é parar. Tá? Então, ambos têm que se contentar em se resolver sozinhos, se não der conta, mas os dois juntos não podem ter mais. Principalmente numa disfunção psicogênica. A parceira ajudar nos exercícios é muito bom, ajuda muito, mas não penetração, relação, por um momento tem que parar. Tá? Mas é muito comum. Muito garoto saindo na balada aí,
tá? Inclusive, hoje reabre a Vale, gente, mas fiquem em casa, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão vendo o estouro que deu final de semana aqui em Dourados, né? Tá? Então, o cara sai para balada, ele leva Viagra com êxtase. O cara tem 20 anos você excita quando você não quer, você não quer nem, você não está pensando em nada, vem uma ereção, né? É normal, em qualquer horário, tá? E aí leva uma droga dessa, que é uma droga chamada da potência do poder, para uma coisa que não precisa. Vai acontecer o quê? Vai gerar mais ansiedade, tem mecanismo adrenérgico junto, aí que a coisa não vai funcionar de vez, né? Agora, a mulher, a anorgasmia, ela já é um pouquinho mais problemática. É um pouquinho mais, não é problemática. Quando a mulher ela está afim de trabalhar, o casal está afim de trabalhar, funciona bem, a terapia sexual funciona bem. Mas vai ter que trabalhar coisas depois da terapia sexual. Terapia sexual é uma terapia breve, em que a gente trabalha ali em 17 sessões, 20 sessões no máximo. É uma terapia comportamental e rápida. Ninguém vai querer fazer psicanálise 15 anos para voltar a ter ereção. O cara quer voltar a ter ereção no dia seguinte. Na mulher, a mesma coisa. Então, a terapia sexual é breve, mas algumas coisas vão ter que voltar numa terapia mais longa, mais profunda, de origem psicanalítica ou analítica, para trabalhar outras questões aí. Mas grande parte da anorgasmia, que é não conseguir gozar, não ter orgasmo para a mulher, a primária, aquela que nunca teve, está muito ligado à educação repressora, principalmente educação religiosa. Educação católica, cristã em geral, quase toda cristã judaica, trabalha muito com culpa. E isso leva a muita disfunção de anorgasmia primária. A secundária, ela já é um pouco. Não é que ela não é tão frequente, mas a mulher que já teve orgasmo e parou de ter, é mais fácil para você tentar identificar isso daí. E geralmente está ligado à relação, ao parceiro, à rotina de vida. Então, o importante é conseguir identificar, mas geralmente trabalhar para ela voltar é mais fácil. Às vezes é espontâneo até. Às vezes é um momento agora de confinamento, um momento de crise, um momento de grana, tá? E isso geralmente leva muito às vezes até uma perda de desejo, mas a mulher consegue ter o desejo, até consegue se excitar, mas não consegue se concentrar o suficiente para poder ter o orgasmo. Mas a secundária, geralmente, ela é mais tranquila. Uma coisa que é importante, principalmente quando a gente identifica uma anorgasmia secundária, é que tanto para a mulher quanto para o homem, uma coisa que precisa ficar muito claro, que para ter uma vida sexual prazerosa, para ter uma relação boa e satisfatória, tem que não pensar. Se você entrar na relação pensando, acabou. Antes de começar, você já deu cartão vermelho, principalmente para a mulher. Falei, o homem é mais mecânico, a gente é um pouco mais primário nisso, né? Elabora menos cognitivamente. Então, um estímulo mecânico funciona melhor. A mulher precisa, muitas vezes, ela consegue também, mas ela precisa não pensar. Se ela entrar na relação pensando que ela pode engravidar porque ela está tomando pílula, se alguém vai entrar, vai abrir a porta, blá, 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 gente, esquece, marca por uma outra hora. Outra coisa que é muito comum, casal trabalha o dia inteiro, aí deixa o sexo para de noite, né? Passa o dia inteiro cansado, chega em casa, bota o filho para dormir, tá morto, quer só dormir, e aí pensa em ter relação. Por isso que está aparecendo muita questão de agora na fase de pandemia, né? Muita gente parada sem fazer nada, a vontade de relação aumenta muito, o homem principalmente, né? O homem, então, eu tenho até uma colega que o marido dela agora começou a trabalhar 2 períodos, mais home office. Ela falou, olha, que para ela foi um alívio, porque ele queria atrasar todos os dias, agora ele está trabalhando e tem vontade 1 ou 2 vezes a semana, de acordo com a satisfação com que eles buscam lá, né? Então, eles tinham uma inadequação, porque ele tinha muito mais vontade do que ela trabalhava o dia inteiro fora, ele trabalhava só meio período. Então, quando ela chegava no final do dia à noite, ele queria atrasar, e ela queria descansar, queria dormir, né? Isso pode levar, muitas vezes, a uma anorgasmia secundária, tá? Mas ela é mais fácil. Às vezes, a pessoa, por mecanismos de defesa, ela não quer aceitar, não quer admitir, mas normalmente é mais fácil da gente identificar. Agora, a primária, ela é mais difícil para tratar. Essa daí, a paciente tem que estar muito afim e vai ter que fazer terapia, vai ter que se trabalhar bastante. Isso de psicogênica, né? Não estou falando de causa orgânica, tá? Se for de causa orgânica, a gente vai ter que
trabalhar para ver o que está causando essa perda, tanto da anorgasmia quanto da ejaculação. Tá? Neuropatia diabética, alterações neurológicas, isso afeta também o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Lembra o orgasmo? Contrações rítmicas, tá? Então, esse músculo tem que estar irrigado, tem que estar bem inervado, se não existe uma integração, se não existe não tiver íntegro as estruturas pélvicas, vai ter problema. Tá? Por isso que é muito comum, muitas vezes, alterações pós-parto, por exemplo, levar a um problema de anorgasmia às vezes. Por quê? Porque às vezes teve alguma ligadura de vaso, alguma coisa importante, e isso, num trauma obstétrico, pode levar. Como o parto normal leva a alterações na musculatura pélvica e o orgasmo está ligado à musculatura pélvica, parto normal pode causar alteração na função sexual? Pode. Tá? Então, isso não tem como a gente negar. Tem trabalhos mostrando que tem perda de colágeno, de musculatura e de nervo, dependendo da quantidade de parto, do tamanho dos bebês, pode causar uma disfunção sexual com o passar da idade. E a última fase, e a última para a gente fechar, é a fase de resolução, que tem muito pouco problema, são muito raras, né? E muitas são difíceis demais de diagnosticar. As mais comuns são os homens que têm dor após a ejaculação. Isso pode ser algum cisto de ducto, algum nódulo testicular, tem que pesquisar bastante, né? E na mulher está muito ligado à questão dessa vasocongestão. Às vezes a gente ouve falar, a mulher vai fazer ultrassom, tem varizes pélvicas, o útero está cheio de varizes. Às vezes tem realmente uma rede vascular de veias muito dilatadas, muito aumentadas, e isso vai fazer com que o retorno venoso naquela região diminua. Se diminui, a oxigenação vai diminuir. Diminuindo a oxigenação, normalmente vai ter mais dor. Mas aí são diagnósticos normalmente de exclusão. Para você falar em alterações na fase de resolução, você tem que pensar, você tem que eliminar todos os anteriores. Menos essas duas aqui. Na verdade, a dispareunia eu já falei ali. Mas a única que sai fora de tudo isso daí é o vaginismo. Então, eu já ouvi muita gente falar, muito geólogo falando que tem paciente com vaginismo. A maioria não é vaginismo. O vaginismo, o que é? Ao tentar introduzir a vagina, qualquer coisa, você vai introduzir um dedo, um espéculo, qualquer coisa, a mulher tem um reflexo involuntário, gente. Ela não pensa naquilo. Inclusive, são mulheres que têm desejo, têm lubrificação, mas na hora que vai penetrar, tem uma contração involuntária tão forte dessa musculatura pélvica que algumas fazem reflexo vagal e chegam a desmaiar. Então, não é a paciente que você consegue penetrar o dedo, penetrar o espéculo e ela tem dor, ela tem dispareunia. O vaginismo, você não consegue penetrar. E o vaginismo, para mim, eu tive uma paciente na minha formação só, na época lá em São Paulo, muito difícil, ela é uma paciente extremamente resistente, extremamente religiosa, cheia de conflito, porque ela queria ter prazer, porque ela queria manter o parceiro, mas a educação religiosa dela não permitia pensar naquilo. Assim, é um caso tão grave, tão importante, e que tem paciente que acaba se matando de tanto conflito. É a mesma coisa de que a gente tem jovens hoje em dia, Campo Grande mesmo, eu já tive notícias de casos desses, e o cara tem dificuldades em saber se a orientação dele é hétero ou é homo, a família pressiona demais e o cara acaba se matando. Mulheres, minha esposa teve uma paciente há pouco tempo que tentou se matar porque a mãe não aceitava que ela era gay. Mas é diferente, tá? Isso é uma coisa completamente diferente. Vaginismo não consegue penetrar. Para colher preventivo tem que sedar a paciente, e tem que fazer uma sedação sistêmica, ou uma hack, né? Então, são reflexos involuntários graves, extremamente importantes. Se consegue penetrar e isso tem dor, é dispareunia. Aí precisa ver se é uma dispareunia superficial ou profunda, que a gente já discutiu lá atrás, para saber como é que vai tratar. Tá, mas fora da fase de resposta sexual, o mais importante, o único que se enquadra mesmo aí, é o vaginismo. Tá? Esses dois eu já falei. Ivan,
Oi. E a vulvodínia? Quem? Vulvodínia. Vulvodínia? Uhum. Esse termo eu não conheço. Não? Não. Eu vou até procurar agora aqui já no Google. Eu vou até fazer a gravação. Vulvodínia? Vulvodínia. Aham. Eu já teve uma reportagem sobre isso, que seria a dor especificamente da vulva. Ah, então, vulvodínia que eu achei aqui é quando você tem, quando você tem uma disfunção da glândula vestibular. E ela é assim, idiopática. Então, a glândula vestibular, qual que é a função dela? Fugiu. Camila? Oi, tô aqui. Qual que é a função das glândulas vestibulares da mulher? Elas fundamentalmente produzem substâncias que estão ligadas à lubrificação vaginal. Uhum. Então, se a mulher não tem uma lubrificação vaginal adequada, ela vai ter dor à penetração, ela vai ter uma dispareunia. Então, ela pode estar ligada a uma disfunção de excitação. Então, se está ligada à fase de excitação, se está ligada à fase de lubrificação, a gente chama de uma disfunção de excitação. Ela pode ter ainda um pouco, as glândulas de Bartholin também lubrificam um pouco, ela tem uma série de outros elementos que vão ajudar na lubrificação. Mas se você tem comprometimento da fase de lubrificação, você tem uma disfunção de excitação. Tá? Esse É que termo, esse nome eu não conhecia, não. é um pouco recente, eu já vi, mas é que eu tenho uma colega que é fisioterapeuta pélvica e ela trata pacientes com vulvodínia que tem dor só de pôr calça jeans. Não tem relação com o ato sexual em si, mas ela tem dor na vulva sem estar praticando ato sexual, entendeu? Entendi. O termo que eu tenho aqui, da Wikipédia, eu não tenho no livro de sexualidade, não fala, mas é uma disfunção sexual caracterizada por dor crônica na área da vulva de causa desconhecida. Tá? Então, aí eu até questiono um pouco essa definição, porque disfunção sexual está ligada à alteração da resposta sexual humana. Se ela tem dor na vulva o tempo inteiro, não é disfunção sexual, ela tem uma dor. Se essa dor atrapalha a função sexual, ela pode também ser uma disfunção sexual. Então, se ela não consegue lubrificar porque a glândula vestibular não está funcionando, aí tem uma disfunção. Mas só a dor, essa definição de que é uma disfunção sexual, ela está errada. Você pode ter uma dor no pé e não ter disfunção sexual, né? Apesar da região vestibular fazer parte da vulva, não significa que qualquer alteração na vulva possa levar a uma disfunção sexual. Eu até postei aqui no Teams agora e me arrependi um pouco, porque lendo agora, eu acho que essa definição está equivocada. Tá? Mas a questão dela é essa, dor crônica na vulva de causa orgânica, de causa desconhecida, desculpa. Tá bom, professor, obrigada. Se eu achar alguma coisa mais para frente, eu até te mando depois aí. Tá bom.